O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito, nós estamos em clima de despedida. Jesus está se despedindo dos apóstolos. E ele começa a dizer que ele vai partir e vai partir mesmo. Olha como é que ele diz no início: Agora parto para aquele que me enviou. A Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, pela força do Espírito, enviou Jesus à terra. E o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. E ele veio para quê? Ele veio para, através do seu corpo, através da sua carne, se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. E uma vez que Jesus cumpriu a missão, agora ele ressuscitado, ele ainda ficou os 50 dias, e esses 50 dias estão acabando, já está acabando, mais ou menos 50 dias, porque depois vem o Espírito Santo, né? Com 50 dias de tudo isso que aconteceu com Jesus, aí o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Então, nesse tempo, desses 50 dias, Jesus retorna para a casa do Pai, missão cumprida, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós iremos comemorar já no próximo domingo. Então acontece a ascensão. E aí Jesus está dizendo, eu vou para a casa do Pai. Mas ele está dizendo, é preciso que eu vá para que o Espírito venha sobre vocês, o defensor. Porque se eu não for, ele não virá. E aí Jesus traz uma grande novidade. E quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, olha só. Ele vai dar clareza ao Espírito Santo do que é o pecado, do que é a justiça e o que é o julgamento. E aqui Jesus dá a explicação depois. O julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. A justiça, porque eu volto para o Pai, e é justo por ele ter cumprido toda a missão. E o pecado, né, que consiste justamente porque para que aqueles possam acreditar nele. Então, quem não acreditar nele, ficará no pecado. Vocês se lembram que muitas vezes Jesus falou isso para as autoridades religiosas daquele tempo? Ele dizia, vocês permanecem no pecado porque vocês não creem em mim? É pecado.
gravíssimo não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não acreditar que Jesus é Deus. É pecado grave, leva à morte eterna, à condenação eterna. E o Espírito Santo virá e dará clareza para que todos aqueles que possam ouvir, diante dessa clareza, possam abrir o coração. Mas o triste, meus irmãos, que mesmo com o Espírito Santo vindo, muitos não abrirão o coração e renegarão nosso Senhor. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Mas uma coisa Jesus também está dizendo, que o julgamento vai consistir em que o diabo foi vencido. Quando Jesus ele morre na cruz, quando ele derrama o sangue na cruz, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele mata a morte e ele destrói o inimigo. Satanás já foi vencido, meus irmãos. Ele já foi vencido. Mas ele continua tendo força, mas ele já foi vencido. Isto consiste o julgamento. E aqueles que não aderirem a Jesus serão julgados severamente. Porque o pecado vai consistir nisso aqui também. E como vocês têm visto recentemente, como o demônio ele tem tido uma certa força. E lá no livro do Apocalipse disse que ele, sabendo que pouco tempo resta para ele está fazendo de tudo para destruir os filhos de Deus, para destruir a Igreja Católica. Olha, há muitos anos atrás, eu jamais ouvi falar de um templo satânico, um templo satânico, de seguidores assim, declarados. A gente sabia assim, alguém falava, olha, tem pessoas aí que seguem um demônio, mas de forma tão declarada como nos tempos de hoje, não. E agora eles estão se declarando e estão levando pessoas, desde crianças levadas por seus pais, aos pais, jovens, pessoas idosas, e estão se consagrando ao demônio, entrando nas igrejas católicas porque eles creem na presença de Jesus na Eucaristia, então eles entram na fila, não para receber a comunhão, mas para pegar Jesus Eucarístico, para fazer as tais missas negras, profanando e causando sacrilégio com Jesus Eucarístico. Nem quero dizer para vocês, meus irmãos, porque nem é cabível falar uma coisa dessa, as coisas atrozes, as situações, as coisas que eles fazem lá, coisas macabras com nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o diabo foi vencido, mas diante de um mistério que nós não entendemos, ele continua agindo, porque também é necessário que os filhos de Deus se imponham, se mostrem que são seguidores do Senhor, porque é aí que vai dar para se ver quem é o não seguidor.
de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai dar para se ver quem vai se salvar ou não. Mas ainda há uma chance, enquanto há vida, há esperança de que essas pessoas possam, iluminados pelo Espírito Santo, como Jesus acabou de nos dizer, eles possam se voltar verdadeiramente para Deus. Tempos difíceis. Quando eu vejo isso, cada vez mais eu vou tendo certeza que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas é tempo de graça, porque de tudo Deus tira um bem. E o tempo de graça é Deus está dando oportunidade nesses últimos tempos para que aqueles que estão distante dele possam se converter, possam mudar de vida. Por isso nós precisamos bombardear o céu com oração, com sacrifício, clamando, pedindo a Deus, quer seja através do texto, do rosário, da sua oração, das suas orações de devoção, na Santa Missa, nas penitências, para que essas pessoas possam abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus envia o Espírito Santo. E como o Espírito Santo tem feito no coração de pessoas, muitos estão se convertendo, mas também muitos estão permanecendo no pecado, estão permanecendo nas suas faltas. Mas o Espírito Santo está sendo derramado. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Ilumina cada vez mais a nós. Dai força, Senhor, aos sacerdotes, aos religiosos, aos bispos, aos missionários, para que tenham cada vez mais clareza, para que não tenham medo de anunciar a palavra da verdade, a verdade que és tu, para que as almas se salvem, para que as almas não se percam. Envia, Senhor, o Espírito defensor, para que tenhamos bastante, mas bastante clareza nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas não é tempo de desanimarmos, não. É tempo de nós criarmos força. Lembremos, ali nos Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava sendo perseguida, e lembremos que Pedro, João, Silas, eles foram presos, mas o anjo do Senhor os libertou, porque era necessário que eles continuassem pregando o evangelho. E vocês se lembram do que aconteceu? Quando Pedro chegou, a igreja estava reunida em oração, pedindo pela libertação dele. Aí quando Pedro chegou, aí a igreja se reuniu na pessoa dos apóstolos e daqueles primeiros cristãos. E eles disseram: Senhor, envia a força do alto, para que nós possamos pregar com toda a intrepidez, sem medo. Aí diz que até os alicerces do lugar onde eles estavam se abalaram naquele momento. E eles pediram para que Deus desse força para eles poderem pregar e anunciar. Era assim, quanto mais eram perseguidos, mais eles anunciavam. Era assim. Eles não se sentiam intimidados, não. São Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de medo, não. Não foi esse Espírito Santo, não. Esse Espírito Santo é um espírito de força que é dado a todos nós para anunciarmos o Evangelho. É assim, meus irmãos. Quanto mais perseguição, mais pregação.
Quanto mais perseguição, mais oração. Quanto mais perseguição, mais anúncio. Porque é preciso salvar almas. As almas precisam ser salvas. As almas precisam encontrar o céu, o caminho do céu. As almas precisam viver a vida divina e elas não podem ser enganadas por Satanás. Você entende, você compreende os tempos que nós estamos vivendo? E não dá mais para brincar de ser cristão, não. Não dá mais. É preciso levar a sério a nossa catolicidade, a nossa vida de batizado. É preciso levar muito a sério a nossa vida com Deus e não podemos perder as oportunidades. São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz justamente isso, que nós precisamos anunciar o evangelho nas oportunidades e nos momentos que não tiver oportunidade, mesmo assim. É preciso pregar, é preciso anunciar, é preciso testemunhar nesses tempos difíceis que nós estamos passando. E Jesus disse que se o Espírito Santo não fosse enviado, nós não teríamos a compreensão disso. Então, vem Espírito Santo. Vem nos conscientizar. Vem Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos mostrar. Vem Espírito Santo revelar o que está oculto. Vem e revela, mostra-nos, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito de Deus, para que tenhamos noção do que é o pecado, para que nós tenhamos noção do que significa ofender a Deus. Então, dá-nos, Espírito Santo, o temor de Deus. Dá-nos, Senhor, os 7 dons. Dá-nos os 7 dons. Principalmente o dom do temor de Deus. Dá-nos esse Espírito Santo para que possamos, neste mundo, que cada vez mais o ateísmo, o materialismo vai crescendo. Aqueles que estão entrando nessa, eles possam voltar para Deus. E aqueles que estão na caminhada possam continuar sendo fiéis, como aconteceu com os primeiros cristãos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos ajudar, vem nos fortalecer. E é assim, meus irmãos, que nós vamos caminhando para celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, pedindo que Ele nos dê clareza, entendimento necessário para todas as coisas, para não sermos enganados por Satanás. E aqueles que estão sendo enganados, eles possam se voltar verdadeiramente para Deus. É o que nós pedimos no meio de hoje, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. De Pentecostes, porque ela estava lá no dia também. E ela presenciou e ela viveu toda aquela experiência que os apóstolos tiveram. Vem, Nossa Senhora, nos ajuda. Não permitais, Nossa Senhora, que caiamos no pecado, que consiste justamente em não conhecer e não querer saber do seu Filho Jesus. Vem, Virgem Maria. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe,
Maria Santíssima, vem Espírito Santo.